Marcas e patentes, propriedade industrial. Você certamente conhece. Mas você sabe como funciona na prática da advocacia? Hoje nós vamos conversar com um advogado especializado nessa área, que trabalha há muito tempo num grande escritório de registro. Então, nessa conversa, você vai conhecer muita coisa na prática sobre propriedade industrial. Fique até o fim. Então, estou aqui com o meu amigo de longa data, José Carlos Gonçalves Júnior. Júnior, primeira coisa, muito obrigado por você dispor esse tempo. Eu sei que você está sempre muito ocupado, mas valeu mesmo o seu tempo usado aqui para a gente levar conhecimento para quem puder, quem quiser conhecer isso. Primeiro, eu que agradeço pelo convite de participar desse projeto seu, que é maravilhoso, de poder levar um pouquinho da experiência de advogado, não é, na área da propriedade industrial. Júnior, antes de mais nada, eu queria perguntar para você. Você já trabalha há bastante tempo, que eu sei, num grande escritório de registro de marcas e patentes, né? Conta pra gente o que faz um escritório de registro de marcas e patentes. Primeiro, o escritório de marcas e patentes que eu trabalho, ele tem a área administrativa, não é? E o objetivo do escritório é assessorar os empresários e as pessoas, em geral, que querem registrar uma marca, um desenho industrial, não é? Um programa de computador ou até mesmo uma obra literária, não é? O escritório, ele atua, então, diante desses órgãos, né, do NPI, não é? Das Belas Artes, não é? Atua no NPI, quase 90% da nossa atuação é no NPI, não é? Entrando com os pedidos de marca, não é? Entrando com os pedidos de patente, desenho industrial e dando assessoria depois que entramos, né? Acompanhamos todo o processo administrativo, desses direitos, né, que busca os nossos clientes, e também damos suporte também na área extrajudicial, né, em notificações, enfim, e também na área judicial, não é? Defendendo alguns clientes, entrando com ações, enfim, tudo relacionado ao direito da propriedade intelectual e propriedade industrial. Mas você comentou, né, sobre fazer o registro e também acompanhar, né, esse registro. Não só acompanhar o registro, como também assessorar o cliente nesse registro, né? E se eu quiser, por exemplo, registrar uma marca, como que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, Ribeiro, a marca, quando o cliente chega no escritório com uma determinada marca, obviamente tem que haver a busca, né? Nós fazemos a busca no sistema do próprio NPI para ver, obviamente, se essa marca não está ocupada, se ela está livre para registro, não é? Procuramos saber do cliente o porquê, qual é a atividade, né, comercial, para que essa marca vai servir, né? Ela vai identificar qual produto, qual serviço, enfim. E aí fazemos, então, esse depósito administrativo. A marca estando livre, fazemos esse depósito. No caso das patentes, também é feito um estudo, o cliente nos assessora, obviamente, né? Porque ele é o técnico do assunto. Passamos para o nosso departamento técnico, escrevemos a patente dele, tudo com o acompanhamento do cliente também, porque isso é muito importante, e aí depositamos também esse pedido de patente ou desenho industrial. É importante ressaltar, observar, que o pós-depósito é muito importante, não é? Porque isso é como se fosse um processo administrativo, né? Como se fosse um processo. Então, tem etapas, tanto para o registro da marca, como para o registro de patente e desenho industrial,
o INPI pode fazer, despachar e fazer algumas observações que têm que ser cumpridas, não é? Muitas das vezes, nós vemos que quando a pessoa pede sozinho, e ela pode fazer isso sozinho, sem o assessoramento, sem estar assessorada por uma empresa, muitas vezes dá errado, porque a pessoa se perde, não sabe como cumprir, não é? Esse pedido do INPI. Não, mas essa questão, né, de registro, de escrever a patente, né, é muito interessante, né, porque a gente sabe que a patente é um acordo que o inventor faz com o Estado, né? O inventor fala, eu inventei. E o Estado, e todo mundo sabe dessa invenção. Olha, essa invenção é útil para a humanidade. Maravilhoso. Mas o inventor fala, poxa, mas eu queria um benefício por eu ter inventado. Então o Estado fala para ele, está aqui um benefício para você. Você conta para nós direitinho tudo que você inventou, aquilo que você inventou. Você conta para nós direitinho. E eu, Estado, te dou 20 anos para você explorar isso com exclusividade. Aí você ganha todo o dinheiro que você quer ganhar durante esse tempo, esses 20 anos. E depois dos 20 anos, como você contou para nós tudo sobre a sua invenção, essa sua invenção vai para domínio público e todo mundo pode fazer. E é isso que você falou, né, de escrever a patente, né? E escrever a patente é justamente isso. É contar para o Estado, o órgão do Estado, né, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, né, é onde ele vai ficar conhecendo, né, sabendo exatamente o que foi inventado, e aí ele vai julgar isso tudo, né? E esse julgamento demora, né, Júnior? Quanto tempo demora isso? Esse é um grande problema que nós temos dentro da propriedade industrial, e que o INPI, até confesso, tem se esforçado para melhorar. Eu acho que hoje nós caminhamos um pouquinho com relação a esse tempo. Primeiro, eu posso te dizer, na minha opinião, eu acho que demora muito. É um grande gargalo que tem dentro da propriedade industrial, até por conta do dinamismo que é essa engrenagem comercial, empresarial, não é? Então, o INPI, antigamente demorava até 15 anos para conceder uma patente. Nossa, hoje, anos, né? Hoje, na média, eu posso te dizer que, dependendo, está menos de 10 anos, talvez. Mas ainda existe aquele chamado backlog, que ainda não foi sanado completamente pelo INPI. Talvez, com novas regras e posturas que o INPI tem adotado, isso possa melhorar. Mas isso, em detrimento do que a justiça tem entendido, de que, e aí nós temos que observar que o pedido de patente, enquanto ele não é concedido, ele é uma mera expectativa de direito. E daí é porque eu digo, ele não é uma carta patente que lhe dá, outorga e a força suficiente para poder, talvez, fazer lá um concorrente parar de usar aquele seu invento, né? Aquela coisa que você inventou e que seria a melhor coisa da sua vida, né? Que você ganharia dinheiro, porque quando você inventa, deposita a patente. E depois do tempo, depois de 1 ano e meio que ela é publicada, assim que ela é publicada e que as pessoas tomam conhecimento no mercado da existência desse objeto da patente, né, que pode ser lá uma fórmula, uma máquina, enfim, várias coisas, já os espertalhões já se apoderam disso e aí começa toda uma briga, né? A justiça ainda caminha a passos lentos para esse entendimento de que, na verdade, é uma expectativa e que não dá o direito de fazer cessar. E o empresário, na prática, o que temos visto é que o empresário fica com as mãos atadas, porque ele pode notificar, a justiça diz que se resolve futuramente pela indenização. Nós sabemos que no Brasil nem sempre a indenização resolve os problemas. Nós que estamos na prática, na lida do dia a dia, sabemos que um contrafator é muito fácil ele ganhar dinheiro 5 anos, quebrar, e ali na frente ninguém ganha nada. E isso gera, às vezes,
um sentimento muito ruim por parte do empresário. Ele se sente muito frustrado com relação a isso. Os meus clientes, às vezes, ficam muito frustrados por isso, porque não temos força, às vezes, para brigar, enfim. E, pelo dinamismo, ele não pode ficar esperando para ganhar dinheiro daqui 15 anos, porque um invento, às vezes, daqui 10, 15 anos, ou que seja 5, 6... Já não serve mais. Que eu ainda reputo que seja muito, né? O prazo médio talvez seria uns 2 anos, 3, ou mais, tardar, já não serve mais, já está obsoleto, ele já teve que mudar, entende? Então, esse é o grande problema, mas mesmo assim eu digo que o pedido de patente ainda é válido, sabe? Para aqueles que falam, mas então o pedido de patente não devo colocar, não devo fazer depósito de patente, então para que eu vou fazer patente, gastar meu tempo, investir talvez aí altas cifras para poder fazer esse projeto? Eu não penso assim. Ainda com tudo isso, ainda com esse gargalo que nós temos, eu penso que ainda é melhor você pedir, ter esse pedido de patente e proteger o seu invento para poder brigar, para poder ainda discutir esse direito, não é? Ainda que daqui um tempo, enfim. Ainda tem aquele negócio, né? Ainda tem aquele negócio de que o pedido de patente, quando ele é concedido, ele é retroativo, né? Ou eu estou enganado? Não, ele retroage, mas ele começa a contar a partir da concessão, né? A indenização, você está dizendo. A indenização. Né? A indenização, sim, é o artigo 44 da Lei da Propriedade Industrial, que diz que a indenização é retroativa a partir do depósito. Do depósito. Depósito. Então tem aquele negócio, né? Existe aquele que quer copiar a patente, mas ele faz isso já porque ele é um malandro, porque ele quer fazer mesmo e tudo mais. E existe o caso também daquele que violou a patente, não porque ele quis violar, mas porque por ignorância ou alguma coisa assim, né? E quando ele recebe aquela notificação, né, que o escritório faz, olha só, temos o registro, temos o depósito dessa patente, ele se assusta, né? Ele fala, opa, eu não queria violar essa patente, então eu vou parar de fazer. Então, temos alguma, né, o registro da patente, né, ou melhor, o registro é o direito definitivo, mas o depósito, né, o pedido desse registro já traz alguma vantagem, algum benefício que pediu, né? É natural isso, não é verdade? E é por isso que eu digo que o registro, tanto de patente como de desenho industrial ou marca, ele é de suma importância para o empresário. Não há como se apartar de ter legalizado, de ter essa outorga do Estado em seu favor, não tem como. Porque isso trará um benefício de qualquer forma, apesar desses acontecimentos que às vezes acontecem na prática, é de suma importância que tenha patente. Porque sem a patente você não tem nada, né? Você não tem, vai fazer o quê? Ele já cai em domínio público, né? Eu penso assim, né? Se grandes empresas, né, as multinacionais, transnacionais, né, que é o nome certo, mas aquelas gigantes, principalmente farmacêuticas, né, elas vão patenteando, vão pedindo registro de patente de várias fases do processo, tal. E isso, se a gente fizer por imitação, a gente fala, puta, aquela empresa é grande e ela toma essas providências, ela ganha dinheiro, ela é uma empresa rica, né? Então, eu acho que só esse ponto de imitação, né? Vamos imitar o rico para ver se a gente consegue fazer igual o rico faz e também ficar rico, né? Já é um ponto de vista interessante na necessidade, né, de registrar, na necessidade de se buscar a proteção do Estado para essas invenções. Eu acho que hoje a Justiça, Ribeiro, ela realmente caminhou muito no sentido de estar bem atenta a essa questão do direito da propriedade intelectual como um todo. Não só a questão do direito afeto à propriedade industrial, talvez depois a gente até venha falar sobre isso, dessas diferenças, e tanto é que a Justiça, por exemplo, o nosso tribunal aqui de São Paulo, já tem várias em São Paulo especializadas, né, de direito empresarial, na qual está incluído o direito da propriedade industrial,
e também câmeras de julgamento, né, no tribunal em segunda instância. A primeira câmara é reservada de propriedade empresarial e de direito empresarial e a segunda câmara, não é? E julgam de forma premente processos relativos à marca, patente, desenho industrial, concorrência desleal, né? Nessas áreas, enfim, pelo trade dress, que é um outro elemento aí que não está ligado à propriedade industrial, mas que também acabamos de mexer, acabamos lidando com isso, enfim. Então, a justiça hoje ela está muito atenta e tem deferido indenizações, não é? Muitas das vezes até substanciosas para os infratores desses direitos, né? Então, eu estou nessa área já há 15 anos e entendo que de lá para cá, nessa mais de década em que eu estou militando nessa área, a justiça ela, avançou e muito com relação a isso. Isso não só no nosso tribunal, mas também, do modo geral, no Brasil inteiro. No Poder Judiciário inteiro. Muito legal. Eu nem sabia que tinha essas varas especializadas. O NPI, né? Eu fico imaginando como que os funcionários, né, os servidores públicos que estão lá no NPI, né, o nível de capacidade, o nível de competência que essas pessoas têm para analisar patentes, né? Inclusive lembrando, né, o Einstein, né, o Einstein, antes de ser famoso, antes de ser conhecido no mundo todo, né, ele era um funcionário que analisava patentes, né? Lá no... nem me lembro qual é o país, mas eu fico imaginando o nível desse pessoal. E está funcionando, né, Júnior? A coisa tem melhorado, não tem? Como você começou, como a gente começou a falar na primeira parte. Sim, Ribeiro. Começando pelo NPI, o NPI ele é um órgão expert, né, no assunto de propriedade intelectual, enfim, de direito de propriedade industrial. Os servidores do NPI são pessoas graduadas e que precisam ter um conhecimento técnico muito grande, né? E nós temos visto ultimamente que o NPI tem crescido muito nessa questão de análise, tem diminuído muito o tempo de análise de marca. Uma marca, por exemplo, hoje não demora mais do que 2 anos, não é? Para sair. Hoje tem saído num tempo muito rápido, não é? A patente também a gente vê que tem diminuído o tempo, né? Como eu disse na primeira parte, que demorava muito, enfim, mas era também por conta de ausência de, talvez, não ter tantos servidores assim para poder analisar essa demanda. Hoje em dia, o Ribeiro, a gente sabe que a questão tecnológica está a nosso favor, não é? Então, o NPI tem adotado muito essa questão também em seu favor para concessão de patente, enfim. Uma busca hoje demora muito menos tempo, enfim, para análise e tudo mais. Então, a gente vê, sim, que houve uma melhora muito grande, não só por parte do NPI na questão administrativa, que, obviamente, tem se esforçado, e que a gente acompanha isso no dia a dia, sempre através dos servidores, né, dos seus zelosos e técnicos servidores, sempre tem buscado aprimorar cada vez mais essa questão do direito, né, e também a observância também, as pessoas, né, os jurisdicionados que precisam desse órgão, né, mas também a justiça como um todo, né, que a justiça que, inclusive, profere curso na magistratura para os magistrados, isso é muito importante, né, porque antigamente o magistrado, ele não tinha domínio tanto dessa matéria, né, ele julgava outras coisas, né? Família, despejo, e às vezes quando chegava lá um processo lá de marca, de desenho industrial, ele falava, opa, nossa, que isso, né? Deixa eu ver aqui direito a lei, porque eu não costumo fazer muito, não. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente, de forma global, e até nessas comarcas menores, onde eu particularmente tenho processo, onde eu milito, às vezes, em processo, eu vejo que os juízes estão mais familiarizados com esse assunto, porque lá na escola da magistratura, por exemplo, é proferido esse tipo de curso. Então, eu acho isso muito importante, né? Porque a propriedade industrial é o crescimento do país, né? Socioeconômico do país, né? É isso. Então, eu acho isso muito importante. E é legal isso, né? Porque
quanto mais conhecimento a gente tiver, né? Inclusive o próprio NPI, né? No site do NPI, você percebe no site do NPI que eles buscam, né, ampliar o conhecimento, né? E eu percebo que o conhecimento dessa matéria realmente é bem restrito ainda nos cursos de direito, dos profissionais de direito, mas principalmente, né, dos empresários, né? Os empresários não têm, não parece que por ser uma coisa que custa, né, o empresário ele reluta muito em entrar nessa, né? Em entrar nessa de registrar a sua propriedade, registrar a sua marca, registrar a sua patente, né? Porque tem um custo, e às vezes não é nenhum custo. A proteção de uma marca, por exemplo, supera qualquer custo, né, que tenha para você registrar essa marca, sem dúvida, né? Inclusive, uma vez, há algum tempo atrás, um exemplo, né? Próximo, né? Próximo na avenida que circunda o parque aqui em Campinas, né? O conhecido Parque Taquaral, né? Eu lembro que tinha uma banquinha de caldo de cana, né? E ali tem bastante, né? Ou pelo menos tinha bastante, faz tempo que eu não passo ali. Mas tinha bastante, tinha lá o caldo de cana e tinha uma barraquinha que me chamou muita atenção. Ela utilizou as letrinhas, aquele caractere específico da Coca-Cola, né? E escreveu, ao invés de Coca-Cola, escreveu caldo de cana, né? Ficou legal. E a barraca não era vermelha e branca, era verde. Parece que era verde e branco, um negócio assim. Mas chamava atenção, né? Por quê? Apesar de não ser Coca-Cola que ele vendia ali, né? Ele vendia caldo de cana, mas era uma coisa de se beber, assim como a Coca-Cola. E ele usou os caracteres bem idênticos ao caractere da Coca-Cola. Bom, eu sei que eu vi isso algumas vezes. Passado algum tempo eu não vi mais, né? Eu não vi mais escrito lá. Possivelmente a Coca-Cola descobriu aquilo e falou: não, você não pode usar essa marca dessa forma. Júnior, como é que funciona esse negócio? Como é que é essa proteção, ou de marca, ou de patente? Eu sei que são proteções diferentes, né? Mas como é que funciona na parte administrativa, na parte jurídica? E eu sei que é nesse ponto que você atua mais, né? Como é que funciona isso, Júnior? Esse caso, Ribeiro, especificamente que você citou aí, é um caso mais sui generis, mais complicado, né? Porque a gente vê que, de uma certa forma, a marca ela estava sendo imitada, ela não estava sendo reproduzida, né? Isso. Mas vocês sabem que o titular da marca, e principalmente de uma marca como essa, né, uma das marcas mais famosas e talvez, não sei, mais valiosas aí do mundo, né? Do mundo, deve estar no ranking das marcas mais famosas do mundo. Eles ficam atentos, porque de alguma forma, nesse caso especificamente que você falou, talvez não haja aí uma concorrência desleal, mas um certo parasitismo da criação intelectual alheia. Quer dizer, não é que com isso ele vai desbancar a Coca ou vai concorrer diretamente com a Coca com relação a isso. Mas, de uma certa forma, ele se utiliza, não é? Dando um ar na marca dele, dando um ar naquele produto dele, da marca da Coca-Cola. Então, isso que a gente chama, às vezes, de parasitismo. Ela não é uma concorrência direta, às vezes não tem nada nem a ver os empresários entre eles, né? Não tem aí uma concorrência de atividade econômica, às vezes pode ser até diferente, como no caso mas ele está vendendo uma bebida com um logotipo muito parecido da Coca. Então, isso acaba desaguando, de um certo ponto, num parasitismo, que é também uma forma indireta de concorrência desleal, né? De concorrer e de se locupletar, de uma certa forma, da propriedade material alheia, né? Que seria, no caso, a marca. Bom, a questão da proteção da marca, inclusive, hoje já existem programas de colidência, enfim, para quem pede marca igual, e programas que detectam, né? Quando se pede uma marca que é colidente, enfim. E o empresário ele está sempre muito atento no comércio onde ele atua com relação a esse tipo de coisa, né?
Então, a maioria dos casos que chegam é através do empresário titular daquele direito violado, da marca ou do desenho industrial, enfim, da patente, e que diz, olha, doutor, principalmente marca, ele fala, olha, eles ficam vasculhando ali, né, o mercado. E geralmente vem por meio da internet, enfim. E acontecendo isso, a primeira coisa que você disse muito bem é notificar, porque nem sempre a pessoa está de má fé, não é? Nós não podemos nivelar por baixo as pessoas, enfim. Às vezes a pessoa, sem querer, por coincidência, ela adotou a mesma marca. E como não levou a registro, começou lá um negócio, fez a marca e nem se deu conta de que existia outra marca parecida, enfim. E para isso que serve a notificação extrajudicial, que é um meio que nós utilizamos e que tem dado muito certo. Desde sempre deu muito certo. Porque quando as pessoas estão de boa fé, ela diz, me desculpa, não tive intenção. Então você me dá só um prazo que eu estou mudando. Isso acontece muito. Então, na maioria das vezes, as pessoas estão de boa fé. Agora, realmente, não posso me apartar da realidade de que realmente há muitos concorrentes que não querem saber. Vai no embalo mesmo da marca e quer pegar uma carona no sucesso alheio. É o sem querer querendo, né? É o sem querer querendo. É o sem querer querendo. E aí, então... E se a pessoa insiste, aí a ação é uma ação combinatória, né? Ou tem um nome específico essa ação que se entra? É uma ação combinatória com pedido condenatório, é uma questão de nomenclatura. Muitos dão ação de abstenção de ato. Geralmente a ação na estadual é uma ação combinatória, combinada com condenatória, não é? E com pedido de tutela de urgência, dependendo se cabe a tutela de urgência ou não, estando os requisitos do artigo 300 do CPC presente, que permitam a tutela de urgência, obviamente é postulada a tutela de urgência e ela sempre tem sido muito albergada pelo Poder Judiciário. O Judiciário tem albergado muito, estando presente aí a probabilidade do direito e o perigo em mora. Obviamente, ela vai ser concedida porque o perigo é iminente, né? Até por conta de que a questão da marca, ela induz o consumidor. Então, além de estar o titular da marca perdendo com isso, o que interessa mais em tudo isso é o consumidor. É a livre escolha do consumidor. É o consumidor ser enganado na gôndola de um estabelecimento comprando gato por lebre. Então, por isso que o judiciário ele fica muito atento a isso. E o pedido indenizatório, só para complementar, o pedido indenizatório ele advém do uso indevido da propriedade industrial, que é o dano presumido, né? Que não precisa nem se comprovar, tanto moral como material. Perfeito. É que às vezes as pessoas que estão nos assistindo aqui não se lembrem ou não conheçam o que é uma ação combinatória, né? Dentre as obrigações descumpridas, né, está as obrigações de dar, né, que é no caso a indenização, e a obrigação de fazer, né? Então, as ações judiciais que visam o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, né, nós chamamos lá no passado ações combinatórias, né, uma ação em que a gente pede ao juiz que o juiz determine que a pessoa faça ou deixe de fazer o que está fazendo, né, sob pena, e aí vem aquele negócio, multa diária e coisa do tipo. E aí acumula-se com o pedido de indenização justamente porque houve efetivamente um prejuízo, né? E esse prejuízo, então, gera essa obrigação de indenizar. Perfeito. E é fácil. Você comentou, Júnior, que o próprio empresário, muitas vezes, ele fica muito atento, né, à sua marca, até porque muitas vezes a marca dele está sendo usada por um concorrente dele, né? Então ele acaba sabendo disso, né?
E até porque a marca é concedida em cima de de um produto específico ou de uma atividade específica. Existe algum outro mecanismo de você descobrir se a sua marca está sendo violada ou não? O mecanismo mais usual seria o mecanismo do mercado, né? Dentro do próprio mercado, dentro do nicho mercadológico. Eu acho que esse é o mecanismo, é o empresário sempre que nos traz essa notícia da violação da marca, né? Muitas das vezes, claro, que a gente, quando conhece um cliente, a marca do cliente, através do departamento comercial, às vezes a pessoa, porque quem mexe com propriedade industrial vive vendo marca, né? A marca parece que persegue a gente. Então, às vezes, se eu conheço um empresário que tem uma marca e provavelmente eu me deparo com alguma coisa semelhante, nós mesmos, como profissionais, levamos. Eu falo, olha, eu vi uma coisa assim, isso já aconteceu. Várias vezes até. Mas, geralmente, são eles que nos trazem essa notícia da questão aí, dessa violação, que muitas vezes até ele é meio mascarado, sabe? Às vezes ela tá ali na internet, tá ali numa plataforma, tá ali, sabe, meio escondidinha, sabe? Numa rede social, entendeu? E às vezes passa imperceptível, né? Só quem realmente lida no dia a dia com ela é que vai saber, né? Bom, é um nicho de mercado bem interessante também para advogado nesse caso, né? Porque é claro que a gente sabe que existem grandes escritórios que trabalham com isso, né? Nós já comentamos, né? Você trabalha num escritório desse, mas também, né? Outros advogados, se eu quiser trabalhar nessa área, como que eu devo fazer? Simplesmente eu vou lá e faço? Ou tem alguma preparação que eu preciso ter antes, que é útil ter antes para trabalhar nisso? Bom, Ribeiro, primeiramente eu acho que o advogado, o colega que queira entrar nessa área, que é uma área maravilhosa do direito, né, relacionada até ao direito empresarial, ele precisa ter conhecimento do direito material, que seria aí a questão da lei da propriedade industrial, não é? E se ele for fazer um curso mais amplo, também ter um conhecimento mais profundo da lei autoral, direitos autorais, não é? Fora isso, o direito processual civil, obviamente, tem que saber também, né, para algum processo judicial, enfim, e ficar atento aí para os cursos, né, que são dados aí pelas associações, né, que sempre tem esses cursos mais rápidos, enfim, curso não muito extenso, dentro da área da propriedade industrial. Eu acho que isso seria muito bom também. O curso da Associação de São Paulo, né, da Propriedade Industrial de São Paulo, a Associação Brasileira da Propriedade Industrial também, às vezes, ministra curso, sempre ficar atento, não é? Que sempre tem algumas palestras, alguns cursos para ir se inteirando, na verdade, com o direito material, com os termos, não é? Que é utilizado, enfim. Outra coisa que eu acho muito importante, o advogado da propriedade que vai militar na propriedade industrial, que milita na propriedade industrial, é a questão que quando nós fazemos um processo de propriedade industrial, afora a marca, mas de patente, enfim, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa ter alguém que o assessore tecnicamente em determinado assunto. Por exemplo, se é uma patente de mecânica, tem que ter lá um engenheiro mecânico, enfim. Muitas vezes, quem pode patrocinar isso é até o cliente. Mas ter uma pessoa da sua confiança, eu acho assim, de extremada importância, porque nós que somos advogados, nós não entendemos, obviamente, assim como o juiz também que vai julgar um processo desse, não entende aquela matéria técnica específica que está sendo discutida, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui discutindo um processo, uma matéria de uma patente relacionada à química, de outra nós estamos discutindo uma patente de uma máquina que é relacionada com engenharia mecânica. Então, fica muito difícil você ter o domínio de todas essas matérias, de todos esses conceitos especialíssimos, que são as pessoas que mexem na área que vão saber, né? Então, realmente, essa é um ramo que o processo civil, o processo no todo, ele tem o mesmo rito
Então, isso para os colegas que vão militar não vai ter problema, porque a primeira coisa que se pensa é que um advogado saiba processo civil, né? Se saber processo civil, não tem como advogar, né? Até aí, a coisa vai bem. Só que a questão do direito material e dessas questões extra-direito, né? Essas questões técnicas, então, o advogado ele tem que estar bem assessorado, bem balizado naquilo que ele vai falar, enfim, no processo. Porque isso faz toda a diferença. Na defesa, obviamente, do cliente, né? Poxa, aqui o negócio é meio sofisticado mesmo, né? Mas é bom, né? É bom porque isso acaba valorizando, né, o conhecimento profissional. Até porque, né, a gente sabe que nos cursos de direito, nos cursos de graduação de direito, não há, assim, uma ênfase tão específica na propriedade industrial, até porque nos 5 anos de um curso de direito, a gente tem que conhecer o direito como um todo, né? Não dá para ficar esmiuçando, né, matérias específicas e tal. E aí existem aqueles profissionais que vão escolher uma área, vão escolher outra, e assim fazem cursos específicos, né? Até entrevistas que nós tivemos aqui um pouco antes, né, de profissionais que falaram, olha, eu fui fazer pós-graduação sobre tal assunto por causa disso, daquilo e tal. Realmente bem interessante, né? Mas, enfim, eu acho que é um ramo do direito bom, né? É um ramo bom. Você comentou, né? Você gosta muito dessa área, e eu tenho certeza, né, que você gosta muito. 15 anos já dá para a gente se apaixonar, né, por o ramo do direito. Mas, enfim, dá para se apaixonar. Dá para ficar rico? Não, ninguém aqui vai ficar rico com isso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? A gente pensa em fazer alguma coisa que nos agrade, né? Isso eu acho que é o mais importante. Bom, gente, eu acho que com esse papo, né, rapidinho esse papo, deu para a gente ter uma ideia do que seja propriedade industrial, propriedade intelectual. Então, eu queria aqui agradecer de novo ao amigo Júnior, Dr. José Carlos, por dispor desse tempo e conversar um pouquinho com a gente sobre essa matéria que ele domina e que ele está há tantos anos aí atuando. Júnior, obrigado e o microfone é seu para suas considerações finais aqui. Bom, Ribeiro, eu fico emocionado, extremamente feliz pelo seu convite. Dado a importância do assunto que é a propriedade industrial, não é? E que segue aí a vida, sempre seguindo a vida do empresário, né? Do desenvolvimento do país socioeconômico, é um assunto de extremada importância. A propriedade industrial, realmente, ela nos proporciona coisas formidáveis e fantásticas no dia a dia. E eu fico muito agradecido de poder externar isso para o seu público, para os colegas advogados que não militem, talvez não militem nessa área, que nunca tenham visto essa área, e para o público em geral. Então, muito agradecido mesmo. Gratidão. Júnior, muito obrigado. Até a próxima, então. Até.